O que você tem para aprender com o filme Turma da Mônica? Lições! Bom, eu escolhi o Turma da Mônica Lições porque, bom, tem várias razões, né? Deixa eu começar. A primeira é que a nossa geração de pais, com certeza, conhece a Turma da Mônica, pode ter sido até alfabetizado por ela e vai se reconhecer nos personagens, tanto quanto criança, quanto como pais. Outra razão é que a gente está se conhecendo, né? Ele é um filme nacional, gravado inteirinho em Poços de Caldas, a cidade onde eu nasci, e assim a gente vai se conhecendo. Foi muito gostoso poder ver biblioteca, sala de aula, pátio, tudo que estava ali na minha infância, nas minhas memórias de escola, enquanto eu ainda estava vendo o que a Mônica, o Cebolinha e a turma toda estavam aprontando. É legal a gente capturar esses momentos de memórias afetivas quando a gente dedica um tempo para as crianças, né? Isso faz um convite para a gente sempre lembrar de contar para os nossos filhos que a gente já foi criança, que nem sempre a gente estava assim tão cansado e sobrecarregado que é o que parece hoje, né? E tem mais uma razão. É que mesmo esse filme sendo classificação livre, né? Eu acho que ele serve muito para as crianças ou de 6 anos que podem migrar da educação infantil para o ensino fundamental, como para as crianças de 11 anos que estão do ensino fundamental 1 para o 2, porque são momentos de transição. E todo momento de transição pode gerar aí algum desconforto, algum medo, alguma necessidade de um conforto a mais, né? Pode mudar de escola, mudar de amigos, enfrentar fases novas. Nesse filme, que o público-alvo é adolescente, né? É muito importante a gente sacar isso, né? Que eles estão migrando da infância para a adolescência e isso não precisa significar perder tudo, tá? É um filme que vai ajudar a gente muito nesse lugar de como é que a gente assiste e dá suporte para essas transições. Em algum momento, ela vai precisar romper esse casulo. Não é fácil, mas só assim ela vai virar uma borboleta linda e pronta para voar. Todo esse ciclo se chama metamorfose. A história basicamente está convidando a gente para esse lugar, pensar sobre as nossas transições, transformações na vida. E não é à toa que a narrativa conta, tanto na aula de ciências quanto numa cena na praça, com as borboletas, né? Porque elas são símbolos de transição e a gente vai ver elas em vários filmes. Como eles já estão na pré-adolescência e essa transição é inevitável, as características que eles carregaram de crianças vão se tornando inviáveis, tá? Então, a Mônica vai precisar lidar com a agressividade e a insegurança que ela tinha e que usava o Sansão. O Cebolinha, que tem uma disfalia funcional, já não vai mais poder enfrentar ela como coisa de criança, vai ter que dar um jeito nisso. Até o Cebolinha vai ter que dar um cuidado a mais para enfrentar a sua fobia de água. E a Magali é nomeada como uma criança ansiosa com compulsão alimentar, não mais a gulosa. Esse é um sinal de que aqueles estereótipos infantis já não cabem mais quando a gente quer avançar na vida e essa transição de criança para adolescência vai marcando essas posições. Aquela permanência de estabilidade que a turma oferecia já não tem mais condições de assegurar tudo. As mudanças são inevitáveis. Gente, é sempre essa mesma briga. Vocês não vão crescer nunca. É sobre crescer. É sobre isso que todo filme vai se desenrolar, tá? Pra gente, enquanto adulto, é super importante a gente poder perceber que só por a gente ser adulto, isso não quer dizer que a gente esteja preparado para lidar com todas as fases, porque toda hora é uma novidade. Nem na nossa vida, nem na vida das crianças. Então, é interessante perceber as nossas exigências, os nossos medos, como que a gente baseia as nossas escolhas, né? Porque envolve, sim, como que a gente foi educado, como que a gente vai ser visto, como que a gente também lida com as nossas inseguranças. Educar nunca foi tarefa fácil, não tem receita, sempre vai ter aí um desafio novo, né? Então, como que a gente vai se percebendo nesses lugares, né? E admitindo essas dificuldades, porque quanto mais a gente vai se ouvindo, considerando os outros, mais vai facilitando a relação entre as crianças e os adultos, precisa ter uma ponte. Essa ponte pode ser o diálogo, tá?
Você sabe quanto que isso fez falta? Sim, até quando você não sabe como começar esse diálogo, e é por isso que eu trago essa ferramenta aqui, para a gente poder usar o filme para puxar conversa, porque muitas vezes a falta do diálogo se transformou em um silêncio autoritário. E isso te deixou meio perdido, né? Também deixou os pais da Mônica. Veja só, a tristeza que acontece quando a gente não consegue considerar o outro. Vale dizer, tá, que ouvir os filhos, considerar os filhos, não significa obedecê-los, né? Ser permissivo e fazer só o que eles querem, não. A questão do considerar não tem nada a ver com permissividade. Ouvir é uma forma de ajudar, sabe? É uma forma de ensinar a criança a compreender uma realidade que é muito maior do que aquela que ela conhece e que é muito importante para o futuro, né? Que é sempre escuro para a criança que não tem repertório, que o futuro é algo pensado cuidadosamente para os pais. Se a gente escuta a criança, a gente também mostra para ela que até para tomar decisões importantes, a gente precisa ponderar, pensar e considerar todos os pontos antes da decisão. Se a gente for deixar a nossa criança decidir alguma coisa, não é mais ou menos por aí que a gente quer que elas pensem? Que elas, antes de sair fazendo por impulso, reflitam e considerem. E a parte boa é que ele vai caprichando muito na inclusão de novos personagens. A gente vai ter aí o Humberto do Contra, vários personagens, não vou ficar fazendo fofoca, mas que eles vão dando suporte, né, para essa transição, ou fazendo contrapontos para todo mundo poder reconsiderar os laços afetivos e as consequências da escolha. É sempre um choque quando a gente tem que fazer mudança e não considera esse cenário. Então as coisas ficam muito brutas. Veja a reação dos amigos da Magali quando ela mesma pode nomear o seu mal-estar, que em vez de gulosa, ela reclama. Ela fala, eu tenho compulsão alimentar e ansiedade. Eu não aguento mais comer. Pra gente, enquanto responsável, se sentir acolhido também no meio dessa história, é muito importante a gente pensar que a gente vai falhar, tá? E daí a gente pode contar com a ajuda de outros adultos para ajudar a resolver essas questões. Então, o Cebolinha vai para fono, o Cascão vai para natação, a Magali encontra na aula de culinária uma forma de lidar e entender a sua ansiedade e vamos combinar, ela ganha um conselho que até a gente merece. Vamos ver? Então, pra eu não ser ansiosa, é só me divertir? E aí? Como é que você tem cuidado dessa ansiedade aí, hein? Pois é, com os pais que insistem em saber, sem saber de verdade, o filme vai retratando, né, a forma como as crianças têm que encontrar um jeito de proteger aquilo que elas realmente sabem que importam para elas. Sabe o que é? Os afetos, né? A gente sai afetado das nossas relações o tempo todo. Mesmo que isso implique em assumir alguns riscos e demandar mais esforços, é em nome deles que essa turminha vai encontrando as saídas. Eu vou me arrepender muito de perguntar isso. Mas qual é o plano? Aqui eu já tô no meio do filme, tá? Se eu não te convenci a ir lá, a descansar o seu corpinho enquanto você aproveita para fazer um cafuné na cria e ainda lança mão de ferramentas para aprendizado, cuidado e relacionamento, bom, não sei o que a gente vai fazer, tá? Tô começando, não vou desistir de te encantar. Para que serve esse filme para você enquanto adulto, enquanto ferramenta na relação com seus filhos? As crianças precisam sim amadurecer, mas isso sem ter que abrir mão dos vínculos que elas já construíram. Uma outra coisa é que superar os desafios nem sempre precisa se tornar em dificuldades diagnósticas, né? Nem todos os problemas que as crianças têm precisam ser levadas como doenças, problemas. Dá para contornar, desde que tenha escuta e cuidado. Quanto mais a gente vai ampliando as nossas redes de afeto,
mais amparado a gente se sente nessa educação com as crianças. Isso vai dar resultado. Então, não recuse quando você sentir que precisa procurar ajuda. Aceita, tá? As crianças estão crescendo e demandando coisas diferentes. O filme fala isso pra gente. A gente pode crescer sem deixar de ser criança, né? Sem deixar de cuidar daqueles afetos, daquele imaginário todo que sustenta a nossa alegria. Você já amadureceu a tua forma de educar, se relacionar, se entregar na sua relação com as suas crianças? Ou tá aí cheio de medo e repetindo coisas do passado? E ei, nada de ir embora sem fazer a tua parte aqui, tá? A gente precisa que você se inscreva no canal, já curte logo, pô, eu sei que você gostou. Ativa o sininho, assim todos os filmes que a gente vier comentar aqui, você já vai saber também, tá? Não deixa de deixar nos comentários aquele recadinho do que você achou e também uma dica de um próximo filme ou tema que te interesse e que você possa usar o cinema como recurso para agradar as ideias em família.